Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui para o nosso café nesta terça-feira, o Super Coffee diário da informação do Vasco da Gama. Chega já deixando o seu like, comentando, compartilhando para geral e se inscrevendo no nosso canal, que está bem pertinho de bater 241 mil amigos. Quem fica, quem sai, já tem barca, já tem lista de dispensas, lista de contratações. E a Leila Pereira pode ser dona do Vasco da Gama? Será que ela tem interesse? Como é que anda a negociação envolvendo a compra da SAF com o Marcos Lamáquia? Tudo isso e muito mais agora aqui no nosso café. Então vamos juntos com os nossos principais assuntos? Bom, primeira notícia eu trouxe ontem no short, se você não viu, repito aqui para você. O Vasco vai renovar um empréstimo do zagueiro Robert Renan. Por que a renovação vai acontecer? Há um entendimento de que é um atleta de futuro. Aliás, ontem, na live exclusiva feita para membros do nosso canal do Grupo VIP, o Ramon Menezes, que foi treinador da seleção sub-20 e da seleção principal no início do ciclo, ele elogiou demais o Robert Renan, falou muito da qualidade técnica do atleta, e que até chegou a comparar, que é um jogador de meio campo que joga como zagueiro, numa comparação de tem técnica para jogar na zaga. Aliás, convido você a participar do nosso grupo VIP, que está muito legal, e esse bate-papo foi apenas mais um exclusivo que a gente realizou com a galera que está por lá. Tá aqui o e-mail para você chegar junto e participar com a gente no Grupo VIP. Tem muitas ações rolando lá. Aliás, e o outro detalhe, já quero convidar você também para participar do nosso bolão da Copa do Mundo. E aí eu tenho uma promoção para você. Se você entrar hoje como membro do nosso Grupo VIP no semestral ou anual, além dos prêmios, né? O semestral você tem a camisa do canal, no anual você tem camisa mais copo térmico, você ainda ganha a participação no bolão. Ah, eu quero só participar do bolão, Azevedo. Legal, R$80. Vou premiar os 5 primeiros colocados com dinheiro. 800 para o primeiro, 500 para o segundo, 300 para o terceiro, 200 para o quarto e 80 para o quinto colocado. Então, vem participar, você vai palpitar nos 104 jogos. Manda e-mail que eu te explico como. Bom, vamos lá. Então, o Robert Renan não vai ser comprado agora, o contrato dele termina dia 30, porque entende o Vasco que, com a vinda do Marcos Lamáquia, quem tem que definir se compra ou não é o novo investidor. E aí está correto. Não faz nenhum sentido o Vasco adquirir nenhum jogador nesse momento se o novo investidor ainda não assumiu. Ah, mas não pode ter um entendimento com o próprio e aí o Vasco já adquirir de forma antecipada, desde que o Lamáquia adiante um recurso. O que nesse momento não vai acontecer, até porque as negociações prosseguem. Então, o Vasco entende que o melhor a fazer neste momento é uma renovação do empréstimo até o fim do ano. E aí, no fim do ano, já sentado na cadeira de dono de 90% da SAF, o Marcos Lamáquia, junto com o seu grupo de ação, né, o seu grupo técnico, eles avaliam se vale ou não a contratação e pelo valor pedido. Porque 80% do valor envolvendo o atleta gira em torno de 8 milhões de euros, o que dá mais ou menos 48 milhões de reais. Aliás, falando em valores, na nossa thumb, você viu milhões em debate. Por que isso, Azevedo? Eu vou explicar. E olha, daqui a pouquinho vai até o final do vídeo que eu vou falar sobre a Leila Pereira e um pouco mais sobre o Lamáquia, hein? E vale muito a pena você acompanhar até o final. O Vasco fez uma série de contratações na gestão do Pedrinho. E eu, aos poucos, vou trazendo essas informações para o nosso debate, para que a gente possa ter um entendimento de erros e acertos, né? Há erros mais do que acertos nas compras. Se não, vejamos. O Vasco comprou o Nuno Moreira por 22 milhões de reais. Um acerto. Jogador que se destacou na chegada dele ano passado, caiu no final, verdade, muito em função do excesso de jogos, ele não estava muito acostumado a tantos jogos numa temporada. Nessa temporada ainda não engrenou, mas é bom jogador. E o valor não é tão alto assim. Valeu o investimento. Maxime e Garré, Jean Davi
E Lloyd. Terríveis, né? Terríveis. Ninguém deu certo. Maxime 9 milhões, Garré 15, Lloyd 9, Jean 8. Só nessa brincadeira aqui, a gente está falando de 9 mais 9, 18, mais 8, 26, mais 15, 41 milhões de reais. 41 milhões que foram pelo ralo. Ninguém deu certo. A exceção do Jean, que já foi negociado em definitivo, Maxime emprestado, Garré emprestado, Lloyd emprestado, mas ninguém compra. A gente ficou com prejuízo. E alto para a situação do Vasco. Aí você tem jogadores que vieram de graça. De graça que eu digo, sem indenizar nenhum clube, sem pagar direito econômico a algum clube. Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Alex Teixeira, Souza, Maurício Lemos, Tietê, Fusato, Felipe Coutinho. De todas essas operações, Tietê e Felipe Coutinho, eu também teria feito. Hoje, a gente olha o cenário e fala assim, porra, o Tietê pode deixar o Vasco, né? Não está rendendo. Legal. Mas lá atrás, jogador vitorioso, campeão por onde passou, um jogador que compõe bem o elenco. Não é um titular, mas é um jogador que compõe bem o elenco. Felipe Coutinho dispensa qualquer apresentação ou defesa, até porque, tecnicamente, todo mundo esperava muito dele. Se ele não entregou o que a gente esperava, aí não é culpa do torcedor. A expectativa criada é pelo Felipe Coutinho, que a gente viu passar muitos anos atuando fora do país. Bom, eu vou amanhã trazer mais detalhes, mas a gente vai falar do Rojas, falar do Cuesta, do Cuiabano, jogadores que estão ainda emprestados e que o Vasco deve adquirir. Rinestrosa, o Vasco comprou, o Brenner, o Vasco comprou. Só na compra do Brenner e do Rinestrosa nós gastamos 50 milhões de reais, aproximadamente, né? 10 milhões de dólares. E eles não performaram. Ontem, eu não lembro quem foi, que deu a informação de que o staff dele já procurou o Vasco, eu não tenho essa informação, mas também não é nenhum absurdo, para pedir uma autorização para negociá-lo. E acho que o Vasco não faria muita força, né? Apesar de, no papo com o Ramon ontem no Grupo VIP, ele falou muito em adaptação, jogadores que levam tempo para se adaptar. O Inestrosa está com 5 para 6 meses no Brasil, tempo de adaptação dentro do esperado. Porém, o que aconteceu com ele me parece que indica a seguinte situação. Cara, eu não tenho segurança de ficar aqui, eu fui ameaçado, não quero mais, quero ir embora. E acho que esse período de 21 dias, os jogadores voltam ao trabalho daqui a 20, né? São 3 semanas de férias, pode ser um período exatamente para negociá-lo. Porque eu duvido que ele se sinta confortável para seguir no Vasco da Gama depois do acontecido com ele na semana passada. Ele está machucado. Tem condição. E entendo. Tá? E acho justo que ele peça para ele ir embora. Só não vai embora com 2 conversas. Aliás, como também o Lucas Piton, informação trazida ontem pela galera do Atenção Vascaínos, teria já indicado a pessoas próximas, ao seu empresário, que quer ir embora. Beleza. Só que o Piton tem contrato até dezembro de 2028. Não sai com 2 conversas. Tem mercado? Tem. Jogador com cidadania italiana? Tem mercado. Bom, para fechar, ontem entrevista ao Pode Ir, o novo podcast da Andréa Sadi, que é da TV Globo, né, da Globo News. A presidente Leila Pereira do Palmeiras foi a convidada. Dentre vários assuntos, ela disse, né, ratificou a informação de que o enteado Marcos Lamarque está negociando com o Vasco, que é uma excelente pessoa, que tem o seu trabalho totalmente independente dela e do pai, né, porque ele é enteado da Leila, ele é filho do Lamarque, do José Lamarque, uma pessoa com lastro financeiro, com patrimônio no Brasil, dando uma alfinetada em empresas que não são do Brasil, como a 777, e que ela não se mete na negociação, mas que o Vasco estará fazendo um grande negócio, trazendo esse empresário para comandar a SAF. Perguntada se tem o sonho de adquirir um clube, a Leila Pereira foi muito direta e disse que sim, que vê o futuro exatamente dos clubes não sendo associativos, e sim sendo clubes empresa. E ela tem o sonho, sim, de dirigir um clube, não disse qual, de comandar um clube, de comprar, mas que no futuro, e não determinou qual prazo,
Não disse se é o Vasco, se é o Palmeiras, se é um outro clube, mas indicou exatamente esse desejo dela de ser dona, porque a politicagem enche o saco de quem comanda, porque tem que ficar fazendo acordos. Como dono, você não faz tantos acordos assim, né? O dinheiro é teu, que arde é o teu no negócio. Então ela deu carta branca para que num futuro, só não disse quando, ela possa fazer uma operação desse tipo. Vale lembrar que o vínculo dela com o Palmeiras, o mandato dela termina no fim do ano que vem. Ou seja, a partir de 28, ela não pode ser reeleita, ela já foi reeleita, ela poderia entrar num clube. Para mim, Fábio Azevedo, não será surpresa se em 2028 ela comprar parte das ações do La Máquia e entrar de sócia no Vasco da Gama. Por que não? Ninguém pode garantir que isso não vai acontecer. E não há nenhuma ilegalidade, nenhuma imoralidade. Ninguém pode dizer que o enteado está entrando como laranja. Não. Laranja seria se ele nunca fosse dono de nada, era um empresário, era um cara que costa dentro de casa os seus milhões, ele fica só brincando no celular. Não, o cara é dono de grandes empresas, dentre eles C&C, Águas Prata, só algumas empresas que ele tem como dono, que ele é o dono, fundo de investimento. E ele quer ter mais uma empresa, que agora é o futebol, Vasco da Gama SAF. A negociação prossegue. Há uma expectativa de que durante a Copa do Mundo, né, seja um período que possa acontecer um desfecho com todo o trâmite interno do Vasco também. E num futuro, ninguém pode dizer que não vai acontecer ou que vai acontecer. É uma possibilidade. E ela deixou bem claro que quer assumir um clube. E do tamanho do Vasco, quem não quer? Forte abraço, uma excelente terça-feira e até a próxima!